Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, venho aqui explicar algumas coisas acerca da cultura judaica, né? Amanheci com algumas perguntas de algumas pessoas que têm curiosidade de aprender mais acerca da cultura judaica. Me ouviram pregar acerca de uma mensagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. História essa que é narrada nos três evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os três evangelhos que narram fato, história ou milagre com semelhança, certo? Mateus, Marcos e Lucas. Marcos vem narrar essa história no capítulo número 5 e Mateus vem narrar ela no capítulo de número 9. Assim como Lucas que vem narrar no capítulo de número 8. Essa história é concernente à mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia relata que há 12 anos ela sofria de uma enfermidade hemorrágica e perdia o seu líquido sanguíneo. Você vai encontrar essa mensagem no capítulo 8 do evangelista Lucas. E Lucas, para quem não sabe, além de médico, Lucas era um médico da época, Lucas, além de médico, era historiador. E Lucas, mesmo não tendo andado e convivido com Jesus, Lucas, no seu evangelho, ele detalha fatos com muitos detalhes, assim como os evangelistas que andaram com Jesus, estiveram presentes com Jesus, não narra detalhes tão significativos assim como Lucas. Lucas ele vem detalhar a história da mulher do fluxo de sangue, mulher hemorrágica, mulher impura ou mulher imunda, assim como os evangelistas narram. E a Bíblia vem dizer que essa mulher há 12 anos ela sofria de uma enfermidade hemorrágica. E despedindo tudo quanto ela tinha, nada lhe aproveitava, todavia continuava pior. Os médicos não tinham solução para essa mulher. No capítulo 15 do livro de Levíticos, que é um dos 5 livros que compõem o Pentateuco, o livro de Levíticos, e no livro de Levítico é a constituição religiosa de Israel. O livro de Levítico ele é regido por 613 leis judaicas. Dentre essas 613 leis, no capítulo 15 você vai encontrar acerca das impurezas do homem e da mulher. A Bíblia vem narrar no capítulo 15 que todo homem ou mulher que ele tivesse um fluxo no seu corpo, um sangramento em seu corpo, ele era afastado do convívio social, ele era afastado do convívio familiar da sua família e era colocado em um lugar chamado de arraial das impuras. Isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia não narra o seu nome, mas o milagre. E essa mulher, quando ela entrava da sua fase de adolescente para mulher, isso acontecia com as mulheres em Israel de 12 a 13 anos. Então, isso se estima que essa mulher, quando recebeu o milagre de Jesus, ela tinha entre 23 e 24 anos de idade, certo? O capítulo 15 diz que quando essas pessoas tinham esse tipo de sangramento no seu corpo, elas eram consideradas impuras. E se elas tocassem em alguma pessoa, aquela pessoa que elas tocaram seria impura, assim como ela pela lei. E se alguma outra pessoa tocasse ela, também seria impura. Se elas se assentassem em uma sela de cavalo, aquela sela seria impura. Se elas sentassem em algum assento, aquele assento seria impuro. Se ele deitasse em alguma cama, aquela cama seria impura. Todavia, essas pessoas eram separadas. E no caso da mulher do fluxo de sangue, quando ela tinha entre 12 para 13 anos, que ela entrou da fase de adolescente para a fase de mulher, que enfrentou o seu primeiro ciclo menstrual, era normal que elas eram tiradas da sociedade e colocassem em um local chamado de arraial das impuras, para serem tratadas e purificadas. Quando essas mulheres ficavam em um período de aproximadamente, no mínimo, de 3 a no máximo 7 dias nesse local sendo tratadas, quando elas eram purificadas, quando elas eram consideradas limpas, elas pegavam um casal de rolinha ou de pombinhos, levava até o sacerdote médico daquela época, que analisava elas completamente de cima a baixo, e vendo que ela estava pura, ele realizava um sacrifício, e aquele sacrifício tornava elas puras, tornavam ela limpa e apta a ser reintegrada à sociedade judaica da época e ao convívio social da sua família. Todavia a Bíblia diz que essa mulher passou 12 anos com esse sangramento. Ela não poderia sair desse convívio social. Ela não poderia, ela estava proibida pela lei.
pela lei judaica. E se ela descumprisse essa lei, ela seria apedrejada. Era mais uma lei que permitia a morte daquela pessoa por apedrejamento, por desobedecer à lei judaica, porque ela estava colocando toda uma sociedade em perigo, certo? Então, pessoal, a cultura judaica da época era que havia um lugar para as pessoas que tinham algum tipo de sangramento no seu corpo, certo? Era arraial das impuras, no caso da mulher do fluxo de sangue. E no caso dos 10 leprosos, que é a mesma coisa, se encaixa na mesma doença, essas pessoas elas eram colocadas em um só lugar. Você vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 em diante, a história dos 10 leprosos que, vendo Jesus ao longe, gritaram, né, saíram ao encontro de Jesus, e Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Era justamente isso, os sacerdotes que analisavam ele e os condenavam a voltar para o mesmo lugar se não estivesse puro, ou de reintegrar a sociedade se estivesse limpo. No caso também de Bartimeu, no caso de Bartimeu, já era um local separado, porque a doença de Bartimeu era cegueira, não era contagiosa. Ele era colocado em um lugar chamado de Vale dos Rejeitados, certo? Eram as pessoas que tinham enfermidades físicas, enfermidades que não eram consideradas contagiosas. É tanto que na questão do cego de Jericó, que o nome dele não era Bartimeu, certo? Bartimeu é uma palavra judaica, certo? A palavra Bar significa filho, e Timeu era o pai do cego de Jericó. Então, você pode observar que quando ele clama por Jesus e Jesus manda que o trouxessem à sua presença, ele lança de si a sua capa. Aquela capa era uma espécie de salvo-induto dado pelo Império Romano para que ele pudesse mendigar, porque ele era uma pessoa incapaz. Certo, pessoal? Então, todas as pessoas que tinham algum tipo de doença contagiosa no seu corpo, assim como a mulher do fluxo de sangue, elas eram colocadas no local chamado de arraial das impuras. E pessoas que tinham algum tipo de enfermidade no seu corpo que não era contagiosa, era colocada em um local específico, porque essas pessoas não poderiam estar no convívio social de Jerusalém naquela época, certo? Essas pessoas eram consideradas impuras, essas pessoas eram consideradas elas eram consideradas pessoas que não tinham a dignidade de conviver diante da nação judaica, certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado bem explicado, certo? Para quem não conhece a cultura judaica, eu aconselho a ler o Pentateuco. O Pentateuco é o nome dado aos 5 livros da Bíblia, né? É conhecido como Pentateuco, os 5 quintos de Moisés, ou Torá, que significa lei ou ensinamento, que você vai aprender muito acerca da cultura judaica. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado, certo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.